Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, nós vamos meditar na palavra de Deus, num texto, um tema que creio que é muito conhecido pela nossa igreja. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele está no logotipo da nossa igreja, no marca-página. Aí fez um logotipo quando a igreja fez 20 anos. Então, eu creio que todos têm que estar dando a página, marcando. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o tema da mensagem. E poderia citar muitos fatos, muitos exemplos, mas eu vou diretamente na Bíblia e gostaria de falar um pouco sobre Jó, no livro de Jó. E vamos ver também só um versículo. Jó 42, o versículo 5. Jó 42, o versículo 5. No verso 42, o versículo 5. Diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Vamos gravar bem isso. O tema é conhecemos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora nós temos aqui Jó falando, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Meus irmãos, se nós, a respeito de Jó, há vários estudos, é muito conhecido a história de Jó, e eu separei aqui em 3 partes. Tem pessoas que separam em 5, 6, há várias maneiras de interpretação. Mas para compartilhar esse conhecimento de Deus, eu separei o livro de Jó, a história de Jó, em 3 partes. A primeira parte, o primeiro estado de Jó, é o momento que nós vamos ver ele sendo elogiado por Deus. O versículo 1 diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Então, o primeiro estado de Jó, nós podemos ver ele como um homem de Deus, um servo temente a Deus, cumprindo os seus deveres e seu fazer. A segunda fase, o segundo estado, é a enfermidade que ele passou. Nós podemos chamar, eu chamo abertamente, de uma desgraça. Aconteceu algo terrível, uma desgraça na vida dele. E a terceira fase é a sua restauração e seu ponto final. E esses 3 pontos são 3 estados bem definidos, que vai nos mostrar sobre o conhecimento de Deus, conhecer a Deus. Analisando, então, Jó, e vendo esse testemunho que Deus dá para o diabo a respeito de Jó, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Quem deu esse testemunho de Jó é Deus. E Deus deu esse testemunho de Jó para Satanás, que é o nosso acusador. Vamos imaginar, é lógico, Deus ele não mente, mas vamos imaginar se Deus estivesse forçando uma situação, Satanás como acusador ia falar, rapaz, eu conheço Jó. E ele se calou e até se conformou em acrescentar o porquê que Jó era bom. Eu estou dizendo isso aqui porque o primeiro estado de Jó, se nós analisarmos na leitura, no nosso ver, nós vamos ver que ele era um grande servo de Deus, um homem que cumpria com seus deveres. No segundo estado que ele está tendo sofrimento, eu estou juntando junto, porque ele vai contar um pouco a respeito dele. Quando ele começa a falar, ele vai mostrar. Então ele vai falar assim, agora nós estamos nessa pandemia, podemos ler tudo isso que é tranquilo. Ele vai falar, fui um homem que eu sempre ajudei as pessoas, cuidava das viúvas. Estou dizendo assim nas minhas palavras, que eu não vou voltar lá para ler pelo nosso tempo. Mas era uma pessoa que ajudava as viúvas, não amparava as pessoas. Ele diz assim, jamais um viajante, um andante, passasse por perto da sua fazenda, ele ia embora sem que ele não ia embora se ele não desse um pouso e lhe desse comida. Ele defendia os órfãos, ele fazia tudo. E também ele dava conselho aos príncipes,
As pessoas sentavam na praça para ouvir, os mais velhos sentavam para ouvir os seus conselhos, e vamos reduzindo, ele procurava levar uma vida perante Deus, e algo que me chama a atenção, partindo de homem, que nós somos, né, sobre a sexualidade, o sexo, ele faz um concerto com os olhos dele para jamais olhar com intenção impura a uma jovem. No versículo 31 está bem destacado isso aqui. Ele faz um concerto com os olhos dele para não pecar o pecado da sexualidade. Mas o interessante é que eu estou dizendo, procuramos conhecer ao Senhor, prossigamos um processo, pela fala de Jó, no texto, no capítulo 5, no capítulo 42, e o versículo 5, pela fala dele, que é bem clara, ele conhecia Deus só de ouvir. Ele foi bem claro, eu só conhecia de ouvir. Então, eu fico pensando, analisando, que muitas vezes nós podemos cair no mesmo erro de Jó. Por que eu estou dizendo o mesmo erro? Porque nós vemos pessoas, muitas vezes, acontece, de conhecer a Deus só de ouvir. Aí eu ouvi falar desse Deus, eu ouvi falar de um fato da Bíblia, eu ouvi isso e vamos servindo. Errado? Não. Jó, só de ouvir falar, ele deu um bom testemunho, que foi dado por Deus, ele levou uma vida plena. Mas é diferente de você servir a um Deus só de ouvir falar e servir a um Deus que você conhece. É diferente. Às vezes, nós lemos a Bíblia, nós fazemos certas partes da Bíblia e muitas vezes nós não damos muita atenção. Quando os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar, Jesus ensinou aquela oração maravilhosa que muitas vezes nós fazemos repetidamente, não prestamos atenção, mas é uma referência de um grande conhecimento de Deus. Jesus fala a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Creio que todo mundo conhece. Mas espera aí, Deus está em toda parte. Mas a referência de Pai Nosso que está no céu é que está no comando, que está na altura. Está entendendo? É conhecer a Deus, Ele está no comando. Depois nós vamos ver a respeito do pão, que eu preciso da comida. Depois nós vamos ver na própria oração, santificado seja teu nome, reconhecimento da santidade de Deus. Isso é conhecer a Deus. Depois nós vamos ver a respeito do perdão. Perdoai meus pecados como tenho perdoado os meus devedores. Mostrando que Deus tem o poder de perdoar o pecado e só Ele salva. E vamos ver também ali, clamando pelo reino, reconhecendo que Deus tem um reino. E mostrando que eu tenho vontade de participar desse reino. Venha ter um reino, eu tenho que participar. Mostrando também no comecinho, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Reconhecimento que Deus pode fazer todas as coisas. Porque quando Jó estava ali depois, ele cai no segundo ponto da vida dele, na desgraça, no acontecimento que perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu os bens, depois veio uma doença tremenda. E ali eles começam a questionar, os amigos dele falando, e Jó faz algumas ideias, ele faz alguns pensamentos, fala algumas coisas a respeito de Deus, que nós vamos ver no final, ele mesmo dizendo que falou loucura, falou sem pensar. Porque ele só conhecia Deus de ouvir. Ele não entendia o que estava acontecendo. E Deus também não falou para ele que ia fazer isso. Mas o conhecimento de Deus é algo que nos leva a nos surpreender. A Bíblia nos mostra isso constantemente. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, o próprio Jesus. Mas o conhecimento, eu gostaria de citar um pouco a respeito do que é esse conhecimento de Deus, porque Deus, quando Ele começa a falar com Jó, Ele fala assim, onde estava tu quando eu formei o universo? Onde estava tu quando eu fiz o mundo?
E aí ele vai decorrendo, mostrando a respeito da estrela, o movimento, a terra girando, o movimento do mar, o limite do mar. O mar, todos os rios correm para o mar nunca enche. Deus colocou as comportas, contou ali e não tem. E aí Deus está mostrando todo esse poder dele, que muitas vezes por nós passamos despercebido. Nós passamos despercebido. Pessoas às vezes não param um pouco para pensar, porque nós levantamos hoje, acordei, respirei a noite inteira, o ar está aí, e tantas coisas. É tudo coisa que Deus provê para a nossa vida, e que muitas vezes nós levamos uma vida até espiritual, que não é errada. Não condeno Jó com a vida dele, só de ouvir falar, mas ele procurou andar certo, ele fez tudo direitinho. Mas esquecemos que Deus é o Criador. O reconhecimento de Deus, o conhecer a Deus, eu vou dar um exemplo que esse aí eu creio que mexe com todo mundo. É Moisés. Moisés ficou 40 anos no deserto, 40 anos no Egito. 40 anos no Egito e 40 anos no deserto. Ali no deserto ele foi ter mais experiência com Deus. Teve várias experiências, aconteceu várias coisas. Quando Deus pediu para ele ir no Egito, para tirar seu povo, Moisés falou assim, mas quem eu direi que tu és? Deus falou para ele assim, eu sou, diga que eu sou, te enviei. Moisés era um homem que 40 anos no Egito, ele aprendeu toda a cultura. Ele aprendeu tudo sobre o Egito, ele aprendeu tudo sobre guerra. E ele sabia disso, que para alguém apresentar-se a um rei, nós vemos aí, às vezes, quem assiste filme aí, vendo aí aqueles caras bate o arauto, né? Ele anuncia o rei que está chegando e falando que ele era da Grécia, da Rússia, é isso, vai chegar, o presidente dos Estados Unidos vai receber o presidente da Rússia e chanceler, e agora eu vou chegar lá e vou dizer, o Senhor me enviou, eu sou, me enviou. Falar isso para um rei do Egito. Mas Moisés mesmo assim seguiu. E foi lá falar e aconteceu. Agora, o que eu quero destacar sobre o conhecer o Senhor de Moisés é que Deus, ele mandou as 10 pragas. Então, nós vamos partir de um princípio que Deus não precisava de fazer nada disso. Deus, ele tem poder, ele podia simplesmente colocar no coração do faraó e falar para o faraó, meu povo vai sair hoje. Mas o próprio Deus disse que endureceu o coração dele. E começou a vir as pragas. Se Deus endureceu o coração dele, Deus tinha um propósito de mandar as pragas. E ali, mostrar o seu poder. Bom lembrar aqui, porque muitas vezes não conhece, o Egito, na época, na mitologia egípcia, eles adoravam 9 reis, eles tinham 9 divindades. Tem os nomes lá, depois eu não marquei aqui, mas quem tiver interessado, é só olhar na internet lá e perguntar a divindade do Egito. Eram 9. Ali tinha o da vida, o Deus da vida, da água, dos animais, cada um representando uma força. E eles adoravam e veneravam isso aí. O povo de Deus conviveu 400 anos vendo isso, acompanhando essa divindade. Agora eles iam sair do Egito. Eles precisavam fazer como se diz, uma lavagem cerebral. 400 anos vendo 9 Deus comandando. Então Deus precisava usar o seu poder ali no Egito, a respeito, mandando as pragas e fazendo isso. Eu quero dizer o conhecimento a respeito de Moisés, explicar melhor. Quando Deus começou a mandar as pragas só começou a prejudicar o povo do Egito. O povo de Deus não chegava a nada lá. Mas vamos prestar atenção num ponto. Moisés conviveu 40 anos com o povo do Egito. Moisés tinha amigo ali. Moisés foi criado como príncipe. Moisés tinha, no exército, o príncipe, ele saía para a guerra, ele tinha amigo que era general, capitão. Moisés conviveu 40 anos no meio do povo do Egito. Ele aprendeu a amar, ele aprendeu a gostar das pessoas do Egito. Isso é normal. E de repente Deus começa mandando uma praga, destruindo essas pessoas que Moisés amou durante 40 anos. Não tem como falar que ele morou 40 anos lá, e sendo a pessoa que nós conhecemos de Moisés, não falar que ele nunca amou os egípcios, as pessoas que ele conviveu. E Deus foi mandando as pragas. E Moisés, não há momento nenhum que Moisés interfere nessas pragas, mas Deus, ele não fala nada. E você pode estar perguntando, mas ele não era para interferir.
Mas Moisés interferiu quando Deus quis exterminar o povo no deserto. Ele foi contra, ele interferiu. Aqui no Egito, Moisés conhecia a Deus, conhecendo a Deus, ele respeitou o que Deus tinha que fazer. E as pragas foram indo, 9. Muitas das pragas, a maior parte das pragas era relacionada com os deuses que eles tinham lá, que não conseguiram resolver. E por último, para Deus mostrar sua superioridade, ele manda a 10ª praga. Essa agora é uma das piores. É a morte e primogênito. Moisés aqui também deve ter ficado sentido, porque ele deveria ter muitos amigos ali do exército que trabalhou com ele, pessoas que ele conviveu, e ele sabia que essas pessoas iam morrer, mas ele se calou, porque é a vontade de Deus. Esse é o ponto que eu quero chegar. Se nós lermos em Isaías, eu vou ler aqui, mas se quiser ver, Isaías 53:10. Isaías 53:10. Ele diz assim, falando a respeito de Jesus. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-los enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua prosperidade, prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui está fazendo uma referência de Jesus. Nós sabemos a história já, como que Jesus sofreu. Aqui está falando, agradou de Deus morrer Jesus. É algo que, se nós pararmos um pouco para pensar, o porquê, o sofrimento de Jó. Jó não avisou, Deus não falou em momento nenhum para Jó, nem depois que ele começou a conversar com Jó, que ele tinha feito o que Satanás pediu, o que nós sabemos. Satanás que ele estava sendo provado. Deus não falou para ele. Deus simplesmente fez. E quando Deus começa a falar com Jó, que é essa parte que nós vamos partir para a terceira agora, Deus aparece para Jó num redemoinho, a partir do versículo 38. E aí que Deus vai falando, vai mostrando, vai falando. Quando chega no versículo 42, que Jó vai falar, Deus fazendo pergunta para Jó, e Jó fala, aí que Jó vai falar isso aqui, antes eu conhecia só de ouvir, agora meus olhos o veem. Depois dessa conversa que Deus teve com Jó, através de um rodamuinho, Jó não viu Deus. Ele começou a entender o que era Deus. Agora ele estava tendo um encontro, que ele, vendo a criação da natureza, vendo o cuidado, vendo tudo isso aí, ele começa a ver e ele fala, falei, fui tolo, falei coisas sem pensar, não usei de sabedoria, porque ele, na sua santidade, no tempo que Jó viveu uma vida, que nós podemos dizer justo, homem trilhando os caminhos de Deus, ele não se auto-justificou, porque era isso, aquilo, não merecia tal coisa, mas esquecendo que quem comanda é Deus. Esse é o conhecimento. E que Deus falou para Jó, Deus não ficou citando muita coisa, você fez o bem, e isso, não faz aquilo, não. Deus falou assim, nada mais, nada menos que simplesmente da criação, do formato e do comando. O que Deus quer mostrar na nossa vida, que quem manda é Ele. Parece ser algo assim muito autoritário, mas não é, porque Ele se fez por merecer em comandar, porque foi Ele que fez, foi Ele que nos criou, Ele que cuida, Ele que rege, Ele que faz tudo isso aí. E nós agora, e Jó naquela época, ele não tinha ainda a Bíblia, porque não sabe quanto tempo que foi escrito, foi na época de Abraão, ele não tinha muita coisa, mas ele praticava. Nós hoje, nós temos a Bíblia completa. Hoje, para nós conhecermos a Deus, é muito mais fácil do que Jó. Para Jó conhecer a Deus, da maneira que Deus quer que conhecemos, é o que está escrito aqui. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele não vai aparecer para cada pessoa num rodamuinho. Já está aqui a palavra de Deus. Aqui que nós vamos conhecer melhor esse Deus. E um dos pontos que nos mostra conhecer a Deus, o próprio Jó faz referência disso, Moisés e Jesus, Paulo, é a vontade de Deus.
é fazer a vontade de Deus. Eu separei aqui, vou ler em pouco tempo aqui para nós podermos entender, a definição da vontade de Deus. Do modo geral, a Bíblia refere-se à vontade de Deus de 3 maneiras diferentes. A vontade de Deus, a primeira, a vontade de Deus é outra maneira de identificar a lei de Deus. Davi, por exemplo, forma um paralelo entre a frase tua lei, a tua vontade. Semelhantemente, o apóstolo Paulo considera-se que conhecer a Deus é sinônimo de conhecer a sua vontade. Então, veja bem, conhecer a Deus é conhecer a sua vontade. É por isso que está escrito, prossigamos. Conhecemos, prossigamos. Porque agora nós vamos ter que fazer a vontade de Deus, o apóstolo Paulo falando. Em outras palavras, como em sua lei, o Senhor nos instrui o caminho que ele traçou. Ela pode ser apropriadamente chamada a vontade de Deus. Lei significa essencialmente instrução, e instrução a totalidade da palavra de Deus. Aqui tem uns versículos de referência, Romanos 17, 12, Salmo 40.8, versículo 8. E o segundo, também emprega a expressão a vontade de Deus para designar qualquer coisa que ele explicitamente quer, pode ser corretamente designada de a perfeita vontade de Deus. É a vontade revelada de Deus é que todos sejam salvos e que nenhum crente caia da graça. Isso não quer dizer que todos serão salvos, mas apenas que Deus deseja a salvação de todos. E o terceiro ponto, finalmente, a vontade de Deus pode referir-se àquilo que Deus permite ou deixa acontecer. Embora a vontade permissiva de Deus, de fato, muita coisa acontece ao mundo, é contrária, é chamada a vontade permissiva de Deus. De fato, muita coisa que acontece no mundo é contrária à perfeita vontade de Deus. Pecado, concupiscência, violência, ódio, dureza de coração. Mas ele permite que o mal continue por enquanto. A chamada de Jonas para ir a Nínive fazia parte da vontade de Deus. Mas sua viagem na direção oposta não estava na vontade de Deus, mas Deus permitiu. E é esses 3 pontos principais que eu estou dizendo. A vontade permissiva, a vontade de Deus do que Ele quer para nós. Então, Jó, mesmo observando muita coisa, quando aconteceu a enfermidade, aí a gente tem que ler, no nosso tempo não dá, para a gente entender que Jó falou algumas coisas, não pecou. Deixar bem claro que a Bíblia fala que ele não pecou. Os amigos dele falaram mais coisas, acusando que era pecado, e foi tendo um transtorno que foi acontecendo ali. E nós temos que aprender com Jó, porque depois que Deus fala com ele, do rodamuinho, do versículo 38 até o 42, e volta a fala a Jó, e Jó fala, me ensinasses coisas maravilhosas demais. Bom, aprendeu ali. Deus falou ali, a gente não sabe quanto tempo que Deus ficou, mas nós vamos à exclamação de Jó, falasses coisas maravilhosas de mim. Aprendi, agora eu aprendi. E aí depois ele conclui, antes meus olhos conhecia só de ouvir, agora meus olhos o veem. Depois que ele teve um encontro com Deus, depois que ele teve essa conversa com Deus, ele ouviu e agora ele agradece a Deus porque ele conhece a Deus. Agora vamos entrar para a terceira fase de Jó, que é a sua restauração. Vamos notar o conhecimento de Jó agora. É diferente, porque agora ele teve um encontro pessoal com Deus. Agora ele conhece a Deus. E exemplo, claro, eu gosto muito da Bíblia, eu gosto muito da sabiência de Deus e do Espírito Santo, que já mata e mata a cobra. Aqui está, olha, os amigos de Jó, Deus o ia exterminar. Está bem claro, Deus está virado e iria exterminar os 3 amigos. Mas Deus falou, pega 7 novilhos, e traz de oferta, e pede para Jó interceder por vocês. Olha que Deus fez essa bênção. Colocou para Jó interceder. Vamos lá. Jó sofreu perda de filho, dinheiro, perdeu os bens, perdeu a saúde,
ficou ali e andando certo. Os amigos dele o condenando que ele tinha um pecado. A pior coisa que tem, eu acredito, é quando nós estamos trilhando o caminho de Deus, alguém fica jogando na nossa cara um pecado. Ela está fazendo isso, até fica duvidando. É difícil, é ruim quando mexe com a integridade da gente. Imagina Jó aguentando tudo aquilo ali. E agora Jó sabendo que Deus iria exterminar. Não era para Jó falar, faça. Mas Jó aprendeu a conhecer a Deus e a vontade de Deus. E a vontade de Deus aqui e agora, nesse momento, nesse quadro, de matar os 3 e colocar Jó para interceder, Deus estava mostrando o perdão. Aqui é algo maravilhoso. Deus falou que estava pronto para matá-lo. E agora coloca Jó e manda Jó interceder. Oração, clamar por eles, o perdão. Jó entendeu, conhecendo a Deus, Deus quer que eu perdoe os 3. E orou, e não morreu e foram perdoados. E quando Jó começou a orar, a Bíblia nos fala que Deus restaurou tudo a ele. E termina a história de Jó dizendo assim, o estádio dele, agora, depois da restauração, foi melhor do que o primeiro. Que eu disse aqui, homem íntegro, justo e perante Deus. O estado agora, no terceiro, foi melhor. Se já estava bom, no primeiro, agora melhorou. Por que agora, então, nós vamos fazer voluntário? Por que agora? Lá estava bom. Por que agora melhorou? Não é financeiramente porque dobrou os bois, dobrou nada. Porque agora Jó caminhou mais 70 anos, porque 140 anos que ele viveu, caminhou 70 anos conhecendo a Deus. Eu fico imaginando, a Bíblia não fala mais nada depois disso, mas eu fico imaginando Jó sentando ali na praça, dando os seus conselhos, falando com os anciões, agora conhecendo a Deus. Teve uma experiência, agora ele pode falar, eu não estou falando de um Deus que eu ouvi falar, eu estou falando de um Deus que habita em mim, um Deus que está dentro de mim, que é o Espírito Santo. Então, temos que conhecer a Deus para que nós tenhamos melhora na nossa vida. Não estou falando de riqueza financeiramente, nada disso. Eu estou falando em conhecer a Deus e ter paz, para que nós possamos enfrentar. Nós estamos durante uma pandemia. Eu não vou fazer profecia, não cabe a mim saber o que está acontecendo, o porquê. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu conheço o Deus que eu estou servindo. É isso que Ele quer de nós. Vamos orar? Senhor Deus, bondoso Pai, te agradeço por essa manhã, te agradeço por esse momento, agradeço pelo pastor A, por sua esposa, o trabalho que eles tenham feito aqui. Lhe peço que o Senhor esteja abençoando seus filhos, ó Deus, e ajudando em seus problemas e necessidades. Obrigado por essa mensagem e lhe peço que o Senhor esteja me abençoando também no dia a dia, no propósito de cada dia te conhecer melhor. Em nome de Jesus Cristo que faço a oração. Amém, Senhor.